Bom dia, gente. Dando continuidade, então, à sequência de vídeos que eu vou postar aqui, é, é, hoje eu vou especificamente fazer uma definição do que é bioética e dar um panorama histórico da bioética. Então, algumas partes eu vou ler, porque são datas e essas coisas, mas a maior parte da palestra eu vou tentar explanar baseado em tudo que eu já falei antes sobre o assunto, certo? Bom, então a bioética é uma ética normativa aplicada, é a ética normativa, não é uma ética normativa, é a ética normativa aplicada à prática. Então você lembra que na ética normativa nós tínhamos, eu falei em vídeos anteriores, a ética deontológica, a ética das virtudes e a ética utilitarista. A aplicação de alguma dessas éticas que são as normativas, alguma dessas normatizações ao bios é a bioética, certo? O questionamento da bioética repousa em definir qual normatização sustenta melhor as posições morais que devam ser defendidas no ponto de vista da bioética. A nossa hipótese, que foi o tema do meu mestrado, é que uma bioética das virtudes sustentada por uma bioética deontológica seria uma resolução bastante pertinente para resolver os problemas bioéticos, tanto da bioética clínica médica, como ou da ética biomédica, ou da ética hospitalar. Tá? Eu ainda avento que nesse trabalho especificamente do mestrado, que ampliando a conclusão da confluência dessas ambas normatizações bioéticas como sustentação da bioética clínica, que a partir dessa investigação eu vou mostrar que uma bioética deontológica apoiada numa bioética das virtudes bem sustentada pode combinar com uma bioética da compaixão. É uma hipótese, não foi levantada por mim isso, é um trabalho de mestrado, é uma hipótese levantada já por outros, inclusive Diego Gracia, que é um médico e filósofo espanhol, que é talvez a espinha dorsal de todo o meu trabalho do mestrado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a história da bioética, que eu acho que é interessante a gente ter uma boa noção histórica de bioética. O termo bioética foi usado pela primeira vez, algumas coisas eu vou ler aqui porque são detalhes que estão no trabalho, mas que não estão na minha memória. Pelo teólogo alemão Fritz Jahr, em 1927. Ele escreveu o seguinte: respeite cada ser vivo por princípio e como fim em si, e trate-o, se possível, como tal. Mas isso não tem uma relação específica com isso foi só a primeira luz que a bioética teve. Em relação à bioética aplicada ao humano ou à bioética clínica, tá? Ou contemporaneamente, com o fim da Segunda Guerra Mundial, vieram à luz as atrocidades cometidas contra a espécie humana nas batalhas da guerra, nos vários campos de concentração. Tá? E em 1947, surgiu um código chamado Código de Nuremberg, onde encontramos pela primeira vez os escritos que seriam condutores, normatizadores das pesquisas clínicas em seres humanos. Em 1948, baseado nisso, também no pós-guerra, se redigiu a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses códigos passaram a ter eles eram redigidos, mas passaram a ter alguma regulamentação de lei só em 1964, quando a Declaração de Helsinki normatizou pesquisas biomédicas. Isso, até aqui, o foco principal bioético se baseava em pesquisas com humanos, porque, como a gente sabe, os nazistas fizeram uma série de pesquisas no campo de concentração com os judeus, completamente desnormatizadas e hoje vistas como atrocidades. Mas não existia uma normatização que pudesse classificar aquilo como não correto. Hoje, a pesquisa em humanos é extremamente normatizada. E essa é a semente inicial da bioética. Não, na verdade, a bioética clínica não surgiu daí especificamente. Em 1969, nos Estados Unidos, surge o Institute of Society, Ethics and Life Science, que atualmente é conhecido como Hastings Center. O Hastings Center edita uma revista mensal chamada Hastings Center Report, onde Daniel Callahan
publicou em 1973, Daniel Kahneman publicou um importantíssimo artigo chamado, esse é o primeiro artigo de bioética clínica, Bioethics as a Discipline, discutindo de modo inédito o papel do bioeticista no mundo da medicina e da biologia. Essa foi o primeiro escrito de bioética clínica que se tem notícia. Houveram outras linhas de bioética, por exemplo, em 71, Van Riesling Potter que escreveu um livro chamado Bioética, uma ponte para o futuro, mas ele estava falando uma bioética mais global nesse livro, não tem uma bioética ambiental não relacionada com ecologia, ou seja, não tem uma ligação direta com o que nós vamos abordar nesse trabalho, mas é uma questão histórica importante de ser citada. Em 1971, ocorre a abertura do Kennedy Institute of Ethics na Georgetown University em Washington, D.C. Daqui emana todo o conceito que temos da bioética médica na atualidade. Surgiu ali. É do Kennedy Institute of Ethics, que organiza-se anualmente o do Intensive Course of Ethics, ou Intensive Bioethics Course. Mas em 1979, com o lançamento do livro, esse é o marco inicial da bioética clínica oficialmente aceito. Apesar de ter tudo o que eu falei anteriormente, alguma coisa a ver, isso que eu vou falar agora é o marco oficial do início da bioética clínica, que foi o livro chamado Princípios da Ética Biomédica, de Tom Bishamps e James Childress. Eles popularizaram a bioética que chamamos de ética biomédica, ou bioética clínica ou bioética médica. Os autores eram, um era filósofo utilitarista, o outro era médico filósofo deontológico, e ambos fundaram uma escola chamada Principialismo. Esse é hoje a espinha dorsal da grande maioria dos códigos de ética médica no mundo. Olhe bem, isso é muito importante que eu vou citar aqui, porque isso foi em 1979. Tá? Então, desde a tradição de Hipócrates, no século IV a.C., até o livro de Bishop Childress, nenhum grande pensamento bioético, referente à ética médica, havia sido feito. Nenhum. Toda a ética médica se baseava no que havia sido dito por Hipócrates até iniciar-se as convulsões sociais que fizeram com que emergisse o livro de Bishop Childress. Na verdade, o livro de Bishop Childress surgiu dentro de na esteira de uma revolução social que estava havendo, porque começou a se questionar muito a ética médica, começaram a surgir muitos paradigmas dentro da ética médica que começaram a botar em xeque toda aquela ética que se aplicava até então, por exemplo, de Hipócrates. A ética de Hipócrates era extremamente paternalista, colocando o médico como o senhor absoluto do conhecimento e a decisão exclusivamente feita sob a égide dos princípios médicos. Nenhum princípio outro é valorizado na decisão. No livro de Diego Graça, Pensando a Bioética, Metas e Desafios, o autor faz uma grande recapitulação da história da bioética com várias referências históricas. Nesse livro, o paradigma clássico da ética profissional, segundo o autor, existente na antiguidade, as profissões que a sociedade devia dar prerrogativa e que seguiam não a moral comum, mas uma ética própria, seriam o político, o juiz, o sacerdote e o médico. Por quê? Porque elas eram aplicadas a todos os cidadãos. E os cidadãos não poderiam questionar a ética advinda desses, porque esses tinham uma ética acima da ética social. Essas atividades teriam dois traços importantes: uma situação social privilegiada e um grande poder de autoridade moral. Então, antes, sob esse paradigma clássico, isso eu vou ler aqui, o médico seria o único a dizer o que seria bom ao paciente. E na época que eu fiz medicina, existia algum resquício disso ainda, porque eu me formei em 89, muitas vezes eu vi médicos agindo de forma paternalista, atuando
tomando decisões como se o paciente não tivesse a menor condição de deliberar sobre a conduta que iria ser tomada. Apenas o profissional, nessa época, apenas ao profissional cabia a escolha do que seria benéfico. A partir do Renascimento, mas não foi ali que ainda se mudou, mas a partir do Renascimento a ideia começou a mudar. A gestão médica começou a se burocratizar. Os juramentos dão espaço a códigos a partir do Renascimento. Não existia mais só o juramento, deveria ter um código. O juramento, até a Hipócrates, era o único orientador da ética médica. A partir do Renascimento começaram a surgir códigos, códices, tá? Fazendo com que a ética se converta em uma coisa mais deontológica. Então, a partir do momento que você normatiza por escritas, você começa a escrever o que é possível, o que se deve e o que não se deve, quais são os direitos e quais são os deveres. Isso é deontologia. A isso dá-se o nome de crise de paradigma da medicina. Isso justifica como sendo a mudança do paradigma social que apoiou a mudança da bioética médica, assim como eu falei. Então, começou a ter uma mudança após o Renascimento, uma convulsão social onde começou a se colocar em xeque o poder, todos os poderes, inclusive o poder do médico. Nos anos 60 surgiu o movimento dos direitos dos doentes. Isso ainda era latente na medicina. A medicina foi talvez o último bastião em que a ética paternalista se manteve ativa até bem recentemente. Nos anos 60 começou a surgir o movimento dos direitos dos pacientes. Esse direito dos pacientes ocorreu porque existia, como sempre, uma porcentagem pequena, mas existem maus profissionais. E esses profissionais perversos geravam uma enxurrada de críticas. Não poderia mais haver aquela intocabilidade do médico. A relação médica, que era vertical, paternalista, desde os primórdios, que a gente já falou antes, passou a se horizontalizar, igualando-se as relações sociais. Patrões e empregados, pais e filhos. Em lugar do paternalismo surge uma responsabilidade compartilhada. Isso foi o início, não foi exatamente de uma hora para outra. Começou a se pensar assim. Tá? Continua achando que o médico tem um papel muito importante na sociedade. Não há dúvida de que, para uma sociedade funcionar, o médico deve ter poderes. O médico deve ter poder de impor determinadas situações, obviamente, porque que suplantem, às vezes, até decisões do paciente, porque o médico, às vezes, é detentor de um conhecimento que o paciente não tem. Tá? O que se questiona hoje é que, apesar das profissões terem diferenças próprias, não necessitam de normas distintas. As profissões clássicas perderam o antigo paradigma paternalista. Então, como eu falei, o médico, o sacerdote, o jurista perderam o paradigma paternalista e não têm sido capazes de se identificar e se mudar. Só que não têm sido capazes de se identificar e se mudar plenamente as novas a nova realidade da sociedade. E por isso que existe muita luta em relação a isso. Existe uma dificuldade muito grande do médico eventualmente não agir sob paternalismo. Por exemplo, quando você está perante um paciente que é totalmente incapaz mentalmente e cuja família não tem um nível de entendimento suficiente para determinadas atitudes, às vezes o paternalismo, mesmo sendo um paternalismo mais fraco, faz-se necessário. Este é hoje o principal motor que impulsiona os bioeticistas para se debruçarem em um novo modelo bioético, que melhor se amolda e preenche as necessidades pertinentes que a bioética na atualidade apresenta. As relações morais hoje estão muito mais horizontalizadas, tanto do médico com o paciente, quanto do juiz com a testemunha, etc., os pais com os filhos. Não existe uma relação tão vertical como era. Ou seja, o paternalismo excessivo, onde um é detentor do conhecimento e outro é apenas o receptáculo desse conhecimento, não é mais tão presente na nossa sociedade. E isso faz com que exista uma série de imbróglios. O fato é que hoje existem algumas inversões de tal maneira que algumas pessoas comparam
a relação médico-paciente como código de ética médica, como código do consumidor, como se o médico estivesse vendendo um produto. Isso gera no médico uma postura defensiva do tipo: eu não estou lidando com um ser humano, estou lidando com um produto. E gera no paciente também uma postura defensiva do tipo: eu estou comprando um produto que pode vir avariado ou pode inclusive vir com algum esquema que não seja realmente o que é anunciado sobre ele. E a quantidade e o nível de desconfiança da relação pode aumentar. A relação médico-paciente é uma relação basicamente humana e de confiança. Ela não pode se resumir a um código do consumidor ou uma relação como se fosse. Você não pode atender o paciente e o paciente não pode vir consultar com você como se estivesse vindo comprar um carro. Não pode ser assim. A relação é humana, não é entre um ser humano e um produto. Portanto, a partir de agora eu vou começar nos próximos vídeos eu vou começar a falar sobre as principais escolas normativas da ética e da bioética, a bioética das virtudes, a ética das virtudes e a bioética das virtudes, a ética deontológica e a bioética deontológica, e vou culminar essa série de vídeos com a ética da compaixão de Schopenhauer e a bioética da compaixão, que é o coroamento maior de toda essa ideia que daqui advém. Muito obrigado.